E aí, turma, Jundei passo aqui para mais um bate-papo. Nesse bate-papo eu vou falar sobre o posicionamento do músico cristão ou do endorser cristão diante da indústria brasileira que se segue aí. Nunca pedi para ninguém compartilhar vídeo meu, mas gostaria de pedir que esse vídeo, vocês assim que achar que merece, que compartilhasse para que isso chegasse a mais pessoas, beleza? Seguinte, turma. O posicionamento do endorser cristão ou do músico cristão, o posicionamento dele, já que ele profere que dentro dele existe o Espírito Santo de Deus e que ele confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, o posicionamento do endorser cristão é sempre ficar do lado da verdade. Independente de qualquer coisa, o músico cristão, tendo ele o caráter de Jesus embutido nele, ele tem que ficar sempre do lado da verdade. Então, se alguns que são endorser de pedais, de guitarra, seja do que for aí, disser assim, mas aí não tem nada a ver, eu sou cristão, mas aí esse é o meu lado cá, comercial, é a minha profissão. Então cá eu sou patrocinado por várias coisas e coisa e tal, é o meu trabalho. Independente da tua profissão, do teu endossamento, você tem dentro de você o caráter de Jesus. E quem tem o caráter de Jesus, independente de ser profissional, de ser o que for, tem que ficar do lado das coisas corretas. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se você faz parte de uma empresa de pedal, de guitarra, de seja do que for, e você descobre que essa empresa nos seus negócios tem usado de má fé para enganar os seus consumidores, pule fora. O máximo que você pode dizer assim, olha, é o seguinte, poxa, esse negócio que vocês estão fazendo aí, pega mal, eu sou uma pessoa cristã, como é que eu vou ficar diante daquelas pessoas que acreditam em mim, daquelas pessoas que veem em mim o caráter de Jesus, como eu vou olhar para elas? E se a empresa quiser permanecer no erro, pule fora. Você tem que botar o seu caráter cristão acima de qualquer endossamento, acima de qualquer guitarra, de qualquer pedal, de qualquer amplificador. Você tem que ter um posicionamento de Jesus diante das coisas. Você não pode se ver. Eu sei que todo artista cristão, todo músico tem fãs. Na minha cabeça eu acho que o músico gospel ou o artista gospel, ele não deveria ter fã, ele deveria fazer discípulos. Porque em Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos. Eu me preocupo em fazer discípulos. Muita gente se preocupa em ter fã. Então eu tenho um posicionamento totalmente diferente do que se rola no Brasil com relação à música. Porque eu não vejo vocês como fã, eu vejo vocês como discípulos, como seguidores das ideias de Jesus. Eu tenho que zelar por esse caráter de Jesus que eu digo tem. Então, quando eu entro numa empresa, eu descubro que essa empresa não vai de acordo ao caráter de Jesus, eu pulo fora. Então é o seguinte, você é músico cristão, lembre, o apóstolo Paulo morreu decapitado, esquartejado, mas defendeu a verdade. Morreu defendendo a verdade de Jesus. O apóstolo Pedro morreu pregado numa cruz, de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma que o mestre dele morreu. Então colocaram Pedro numa cruz de cabeça para baixo. Mas ele não negou a verdade de Jesus. Ele pode ter negado Jesus naquele episódio anterior, porque Jesus falou, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas antes Pedro era valente, que Pedro arrancou a orelha de Malco. Mas como Jesus deu essa palavra, alguns dos discípulos de Jesus foram mortos, cozidos no caldeirão de óleo quente. Então você tem a obrigação, você músico gospel, de zelar pelo caráter de Jesus e não ficar envolvido em falcatrua. Um dia a verdade vem à tona e você vai passar a maior vergonha. Hoje, o que se vê é uma grande parte das pessoas, dos músicos que se dizem cristãos, dos cantores que se dizem cristãos, dos pastores que dizem ser pastores, que
tomam conta das ovelhas de Jesus, envolvido com sujeira até o pescoço. Lembre, vocês que se dizem ser cristão, tem que lembrar sempre disso aqui que eu vou dizer. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Neguinho tá vendendo o caráter cristão dele por 3 pedais, 4 pedais. Neguinho tá vendendo o caráter cristão dele por um amplificador. Neguinho tá vendendo o caráter dele por uma guitarra meio china. Não é nem uma guitarra boa feita por música. Neguinho tá vendendo o seu caráter por qualquer... o seu caráter cristão por qualquer coisa. Então, se você profere Jesus, você tem que ficar sempre do lado da verdade e não enganar as pessoas. Vocês têm a obrigação de defender os menos favorecidos. Ora, se o segundo mandamento é que eu devo fazer aquilo pelas pessoas que eu gostaria que fizesse isso comigo, então eu não quero que ninguém me lese, eu não quero que ninguém me passe a perna. Então eu vou fazer com as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. O bem, aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer com o meu próximo. O músico cristão, ele tem que ter essa coisa cravada nele. Para encerrar esse bate-papo, porque isso aqui, eu poderia citar várias passagens bíblicas aqui e entupir um monte de músico cristão que está com a sujeira até o talo. Mas vou dizer uma coisa para vocês, endosser cristão, cantores cristãos que estão sendo patrocinados pelas empresas no Brasil. Olha, tá na Bíblia. Aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Vou falar lento. Aquele que permanecer fiel à verdade de Jesus, o caráter de Jesus, a dignidade de Jesus, se você permanecer fiel ao caráter da verdade de Jesus, Deus irá te dar a coroa da vida. Abração, turma. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe vocês.